Paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson e nós estamos aqui, como sempre, para darmos continuidade ao comentário das lições bíblicas das editoras CPAD na classe de juvenis. Nós estamos estudando durante esse trimestre Avivamento para a Juventude. É a nossa temática do trimestre, o nosso tema maior. E dentro desse tema maior já estamos na lição de número 9. Que tem como título o contínuo avivamento para a Igreja de Cristo. Então esse é o assunto que nós vamos estudar hoje nesta lição de número 9. A lição de número 9, ela tem como versículo principal o que está registrado em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que diz: mas a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então esse é o nosso versículo da lição. E a leitura bíblica da nossa lição, meus queridos, ela está em Romanos, capítulo 12, e o versículo de 1 a 8. Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e os versículos 1 ao versículo 8. A nossa lição, ela tem 3 tópicos. Esses 3 tópicos são: o primeiro tópico é o contínuo avivamento molda nosso caráter. Então, esse é o ponto que nós vamos estudar no tópico 1. No tópico 2, nós vamos estudar o contínuo avivamento torna-nos inconformados com o mundo. E o terceiro tópico é o contínuo avivamento é um tempo de renovação, mas também de discernimento espiritual. Então esses são os 3 tópicos da nossa lição e nós convidamos você a nos acompanhar no comentário da lição. O contínuo avivamento para a Igreja de Cristo. Ora, nós estudamos na lição passada sobre o derramamento do Espírito Santo. E essa lição, ela vem nos propor ou nos desafiar, falando numa linguagem bem popular, a não permitir que a peteca caia. Ou seja, uma vez recebido o batismo com o Espírito Santo, o nosso maior desafio é manter essa chama sempre acesa, sempre viva. Aquilo que o livro de Levítico diz, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E o nosso papel é não permitir que esse fogo se apague. Então, esse é o ponto da nossa lição hoje. A gente vai falar no que o avivamento nos torna, o mover de Deus nos torna e como devemos manter isso sempre vivo. Eu penso que, como disse um certo pastor, que melhor do que uma nova unção é manter a unção que nós recebemos, porque se eu não manter aquilo que eu recebo, todo o tempo eu vou estar precisando de uma nova. Isso não significa que constantemente nós não precisamos estar nos avaliando e buscando sempre em Deus, que Deus sempre nos renove cada dia. Sim, mas eu preciso manter aquela essência que eu recebi. Eu não posso ser um vaso furado, onde as coisas ou o líquido é colocado e se esvai porque está furado. Eu preciso ser um vaso completo, eu não posso ser um vaso trincado, ou seja, aquilo que é colocado no vaso deve permanecer ali sem que possa sair para algum lugar. Então esse é o propósito da nossa lição, é nos desafiar a manter acesa a chama do avivamento que temos recebido em nossa vida. Amém? A nossa introdução aqui, ela tem um ponto interessante que eu gostaria de discutir com os irmãos. Ela começa dizendo que durante toda a história da igreja a gente vai observar uma coisa, esses moveres de Deus. Isso a gente vai observar desde o Antigo Testamento. Por exemplo, quando você percebe Deus levantando os profetas, é sempre em períodos de crise, em período de trevas espirituais, em período de mornidão espiritual. Então Deus levantava os profetas. E muitas vezes, enquanto aquele profeta permanecia vivo, às vezes a nação era chamada a uma vida mais próxima de Deus. Mas quando passava o tempo daquele profeta, muitas vezes a nação voltava ao seu estado apático espiritual. E isso a gente pode ver muito bem no livro de Juízes. Quer dizer, enquanto aquele juiz que Deus usava para libertar o povo, temente a Deus, ele estava vivo, o povo servia a Deus. Mas quando aquele juiz passava, o povo voltava ao seu mesmo estado. E aí Deus muitas vezes entregava o povo na mão dos seus inimigos para que eles clamassem novamente, e Deus dava o libertador, e eles eram libertados e voltavam a viver na presença do Senhor. Passando aquele juiz, o povo voltava para o mesmo estado.
Então, isso a gente observa também quando a gente estuda a história da igreja. A gente vai perceber que todos os grandes avivamentos aconteceram em períodos difíceis da igreja, em períodos de mornidão espiritual, de fraqueza espiritual, em períodos de muito mundanismo na igreja. Então, Deus trazia um despertamento ou um avivamento para dar novo fôlego à igreja. E eu penso, meus queridos, aqui eu já começo dizendo que quando a gente olha para a igreja brasileira, a impressão que eu tenho é que nós vivemos mais ou menos esse período em que Deus precisa trazer novamente um mover para as nossas vidas, para a igreja brasileira, para a igreja no mundo, para que ela possa reagir a esse secularismo e mundanismo que tem invadido a igreja com toda a força. Quando eu falo mundanismo, eu não estou falando de vestimenta, de costume, não é nada disso, mas daquilo que é próprio do mundo e que a gente tem visto se abater profundamente na igreja. Por exemplo, nós passamos aí um período eleitoral e nós vimos muitas igrejas envolvidas com a questão eleitoral. Eu não estou dizendo que nós, como cidadãos, não possamos nos envolver, mas o que eu estou dizendo é que a igreja ela foi fundada por Jesus para um propósito. E quando nós colocamos a igreja num outro propósito, nós estamos desviando ela do propósito e trazendo para dentro da igreja aquilo que não é próprio da igreja. E isso traz um prejuízo espiritual. Ainda que possa haver alguma vantagem material, mas isso é sempre ao preço de um prejuízo espiritual. Perceba se não é isso que acontece, né? Então, eu não estou dizendo aqui para sermos alienados socialmente, politicamente do que acontece no nosso país e no mundo, não é nada disso. O que eu estou falando é da gente não tirar a igreja do trilho que Jesus colocou e colocar a igreja em outro trilho, envolvida em questões deste mundo, né? É aquela situação em que eu não vou sozinho ou como cidadão, como pessoa, fazer parte de algum movimento, de alguma coisa, não. Eu quero arrastar a igreja comigo. Esse é o grande perigo. Então, eu acho que isso é uma prova do que seja mundanismo, né? Porque nós, pentecostais, muitas vezes fomos levados a pensar que mundanismo é só questão de vestimenta, questão de costume. Não. Mundanismo é tudo aquilo que é próprio do mundo e que a gente muitas vezes traz para dentro da igreja ou arrasta a igreja para isso. Tá certo? Então, a gente precisa ter cuidado, fazer separação nas coisas. Somos cidadãos da terra, mas somos cidadãos do céu. E eu preciso entender que nós estamos caminhando para o céu e não necessariamente para ficar na terra. Então, eu preciso ter esse foco. Tá certo? Então, a reação a esse tipo de coisa é sempre o mover de Deus. Foi assim que Deus fez a igreja reagir em todos os momentos de sequidão e até de desvio doutrinário. Deus tratou de colocar a igreja no trilho mediante o mover, mediante o despertamento. Nós estudamos os grandes despertamentos. Foi sempre Deus trazendo a igreja para o eixo, para o trilho em que Ele havia colocado lá no dia de Pentecostes. Amém? Então, o nosso comentarista, ele diz que o Espírito foi nos dado para auxiliar justamente isso, para auxiliar o povo de Deus, diz ele aqui, né, que deve ter sempre as Escrituras como lâmpada para os seus caminhos. Olha, o povo judeu, eles dizem até hoje, que o que manteve eles como nação, apesar de todo o sofrimento que eles sofreram na história, mas o que os manteve como povo até hoje, desde que o Senhor iniciou com Abraão, foi a Torá, ou seja, a lei, a palavra. Eles disseram que eles se cercaram da palavra, eles se apegaram à lei, se pegaram à Torá, e dizem que esse apego à Torá foi o que fez com que eles se vissem sempre como um povo de aliança com Deus. Então, o nosso comentarista já começa mostrando que o apego às Escrituras, por isso a importância da escola dominical para ensinar as Escrituras, o apego às Escrituras foi o fator preponderante para eles. E eu penso que seja o mesmo fator para nós. Nós, igreja do século XXI, precisamos estar apegados à palavra de Deus. Nós não precisamos, como tem sido dito por aí, de uma atualização da palavra de Deus. O que nós precisamos é nós nos adequarmos à palavra de Deus e não atualizarmos a palavra de Deus. Quem precisa de algo não é a palavra, quem precisa
de algo, somos nós. Então ele já começa trazendo esse ponto aqui, porque ele diz que isso é necessário por causa de 3 características que ele coloca aqui na introdução relacionado à igreja. Ele diz que a igreja precisa refletir a Cristo, e aí nós vamos depois ver Atos 11, 26, onde é dito que pela primeira vez na cidade de Antioquia, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque a população de Antioquia percebeu que eles viviam como Cristo viveu, eles refletiam Cristo e automaticamente foram chamados de cristãos, seguidores de Cristo. Veja que eles não foram chamados de cristãos porque eles seguiam uma doutrina, eles foram chamados de cristãos porque eles refletiam o Cristo que eles diziam crer. Tudo bem? Outra característica que o nosso comentarista nos aponta aqui é que a igreja não deve se conformar com o mundo. Então veja, a igreja reflete Cristo e por refletir Cristo jamais deve se conformar com o mundo. A igreja não pode tomar a forma do mundo. E Deus muitas vezes impede isso através de um mover, de um despertamento, de um avivamento. Então é essa ação gloriosa de Deus que faz com que a igreja, mediante o Espírito Santo, não seja conformada ou não tome a forma do mundo. Ou seja, em certo sentido, a igreja está sempre na contramão do mundo. Por quê? Porque o mundo, diz João na sua primeira epístola, que o mundo jaz no maligno, ou seja, que o mundo segue o ritmo do maligno e a igreja segue Cristo. Então, portanto, ela jamais pode se conformar com o mundo. Outra característica que ele coloca logo aqui na nossa introdução é sobre essa busca constante de renovação. Porque de tempo em tempo a igreja cai num período assim, como se fosse um vácuo. E aí, para reagir a isso, só clamando o mover de Deus. Então é por isso que Deus entra com essa intervenção, como se fosse uma injeção de ânimo para fazer a igreja novamente se colocar de pé, se despertar, respirar, ter vida novamente e seguir a sua trajetória na terra. Amém? No tópico 1 da nossa lição, queridos, o contínuo avivamento molda o nosso caráter. Nosso comentarista vai nos apresentar de que uma vez que alguém foi tocado por Deus, que alguém foi batizado no Espírito Santo, recebeu a efusão do Espírito Santo, a efusão de poder, uma das coisas que sucede é a mudança do seu caráter. E ele aqui usa o primeiro versículo do livro dos Salmos, tentando nos ensinar como se fosse pelo aspecto negativo das coisas. Por quê? O que é que ele está dizendo? Ele cita esse versículo dizendo assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele vai nos dizer o seguinte: a ideia aqui é de que uma vez nós avivados, o nosso caráter é mudado. Então jamais devemos andar segundo o propósito aqui dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. Ou seja, quem recebe esse mover de Deus e tem o seu caráter transformado não anda assim. Porque se ele anda assim, o seu caráter não é transformado. Então ele vem de trás para frente, de como ele mesmo aponta. Ou seja, em outras versões, esse versículo ele pode ser visto assim: feliz, porque a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz, né? Feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Feliz esse que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e que também não compartilha do projeto dos zombadores. Então, quando Deus nos desperta, Ele nos desperta para mudar o nosso caráter, para não cairmos nessa falha aqui. Por quê? Porque isso aqui vai fazer com que tomemos a forma do mundo. Qual é a forma do mundo? O conselho dos ímpios, a conduta dos pecadores e os projetos dos escarnecedores ou zombadores. Então, esse é o propósito do mover de Deus na nossa vida em relação à minha pessoa, à sua pessoa, é mudar o nosso caráter. O papel do Espírito Santo
para o crente é diferente do papel do Espírito Santo para o descrente. Para aqueles que ainda não conhecem Jesus, o papel do Espírito é convencê-los da justiça, do juízo e do pecado. Para nós que já somos crentes, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, se torna crente em Jesus, o papel do Espírito é nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus. Esse é o foco do Espírito. Por isso que em Efésios, no capítulo 4, a partir ali do versículo 13, quando vai dizer que o Espírito diz que Deus, através de Cristo e pela ação do Espírito, está nos preparando para chegarmos à estatura de varão perfeito, é a estatura de alguém que reflete perfeitamente a Cristo. Eu sei que isso não vai se dar plenamente aqui nesta terra, porque isso envolve uma questão de santificação perfeita. Mas o que o apóstolo Paulo nos mostra ali é que a gente deve sempre caminhar para lá, ou seja, para alcançar esse alvo. E o Espírito Santo vai trabalhando em nós para que hoje eu possa ser um crente melhor do que fui ontem e amanhã seja um crente melhor do que fui hoje. Quando eu digo melhor, eu estou falando no nosso progresso espiritual em nossa caminhada cristã. Tudo bem? Depois ele trata aqui, querido, do perigo que a igreja corre. Qual é o perigo que a igreja corre? Ele começa dizendo assim: historicamente, como instituição, a igreja iniciou sua caminhada no dia de Pentecostes. Eu faço aqui uma certa discordância, com todo respeito ao nosso comentarista, porque no dia de Pentecostes, na verdade, não começou uma institucionalização. Porque a institucionalização, ela começa quando a igreja começa a ter patrimônio, começa a ter CNPJ, começa a ter bens, e aí a igreja vai se institucionalizando, ou seja, vai tendo uma instituição, vai tendo um nome, né? E no dia de Pentecostes, o que nós temos é a fundação da igreja como corpo de Cristo, ou seja, como organismo vivo, vivificados pelo Espírito. Com o passar do tempo, é óbvio que essa institucionalização chegaria porque o número de membros iria aumentar e necessariamente teria que haver local onde vai se reunir, aí vai começar a necessidade de construir igrejas e tudo mais, e a igreja vai se institucionalizar. Mas no início, lembre que a igreja não se reunia em templos, mas se reunia em casas, né, mostrando que era o corpo vivo de Jesus, um organismo vivo, não necessariamente uma instituição. Mas a institucionalização, ela vai chegando mais cedo ou mais tarde mesmo. O grande perigo nisso é de nós valorizarmos mais a instituição do que o organismo vivo que compõe a instituição, que é a igreja. Esse seja, ou talvez penso eu, que seja o maior perigo que nós corremos, confundir uma coisa com a outra. Tudo bem? Então, segundo o nosso comentarista aqui, irmãos, a gente percebe, por exemplo, o que aconteceu com a igreja quando ela se institucionalizou. Aqui ele diz que recebeu privilégios do império, contudo houve prejuízo espiritual. Por quê? Porque quando a igreja se tornou a religião oficial do Estado, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do império, né, que foi esse casamento de igreja e Estado, e isso me preocupa muito hoje em dia, que nós temos visto muitas vezes muito a nossa liderança próximos de autoridades políticas, e a gente está vendo essa aproximação entre igreja e política, igreja e Estado. Isso nunca foi muito bom para a igreja. A história tem mostrado que isso nunca foi muito bom para a igreja. Isso não significa que não podemos apoiar aquilo que é justo, que é correto, né, decisões corretas daqueles que governam o país, e aí muitas vezes protestar contra aquilo que esteja errado. Isso não significa que não devemos fazer isso, mas eu preciso ter o cuidado de não estar fazendo um casamento entre igreja e Estado, e isso só tem trazido prejuízo para a igreja, e a história está aí para comprovar. Então, naquela época aconteceu a mesma coisa. Às vezes as pessoas muitas vezes eram forçadas a se converter, e começou a entrar pessoas na igreja que não eram convertidas, mas porque fazer parte da igreja era ter o privilégio do Estado. E aí muita gente não convertida entrou na igreja, obviamente escândalos e todo tipo de questão começou a acontecer, que trouxe um prejuízo espiritual. Ou seja, houve um ganho material, em contrapartida um prejuízo espiritual. Depois ele continua dizendo aqui, né, que ao longo da história, aqui no subtópico 3,
vemos que o Espírito Santo sempre atuou de maneira a preservar a igreja de Cristo nos tempos tenebrosos. Sim, o Espírito Santo foi enviado à terra para estar com a igreja. E é ele que tem cuidado da igreja mesmo nesses períodos de crises e mornidão espiritual. E ele continua dizendo: por isso, os sucessivos movimentos de avivamento e reforma sempre estiveram presentes na história do povo de Deus. Sim, porque quem faz isso é Deus. Né? Deus age. Quando Deus olha para o estado da igreja e vê que ela está entrando num vale, então Deus age através do seu Espírito, trazendo o mover de Deus. Agora, isso muitas vezes sempre é em resposta à oração de outros que Deus já tem despertado. E Deus usa seus servos e suas servas como instrumento dessa renovação e desse avivamento. Veja, todas as histórias de avivamento, desde as Escrituras, Deus sempre usou seus servos como instrumento dessa renovação e desse mover de Deus. O tópico 2 da nossa lição, o contínuo avivamento torna-nos inconformados com o mundo. Perfeito. Veja, observe que nós estamos falando de um momento pós-avivamento, ou seja, que é o momento em que eu preciso manter comigo aquilo que eu recebi de Deus. No linguajar popular, a gente diz que não deixar a peteca cair. Esse é o nosso maior desafio. Às vezes a gente luta tanto para receber de Deus, mas não luta para manter o que Deus nos entregou. E isso muitas vezes nos traz um prejuízo muito grande e nos faz entender que o preço caro para recuperar é alto, ou que o preço para recuperar é caro. Continuando, nos diz aqui o nosso comentarista, que é esse contínuo avivamento, essa contínua busca sempre do mover de Deus nas nossas vidas, nos torna inconformados com o mundo, ou seja, não permite que nós tomemos a forma do mundo. Então, quando um cristão, um crente em Jesus, toma a forma do mundo, é porque ele já arrefeceu, ou seja, ele já diminuiu no seu fervor. Porque à medida que ele vai diminuindo no seu fervor, na sua devoção a Deus, automaticamente outra coisa começa a tomar preferência na vida dele. Ou seja, enquanto estamos avivados, Cristo é o centro da nossa vida. Mas quando outras coisas começam a adentrar, que nós permitimos que outras coisas comecem a adentrar em nossa vida, Cristo vai sendo descentralizado e outras coisas vão sendo centralizadas em nossa vida. E aí o que não se percebe muitas vezes é que a pessoa aos poucos vai tomando a forma do mundo. E às vezes ela ainda acha que não, ela não consegue se ver, né? Muitas vezes quem observa são as pessoas à sua volta. Percebe, fulano está diferente, fulano está andando desse jeito, fulano está vivendo desse jeito, fulano era tão dedicado e agora está desse jeito. Então o que é que se percebe? É que Cristo já não está mais centralizado na vida. Então obviamente tem outra coisa centralizada. E qualquer outra coisa que esteja centralizada na vida do cristão, que não seja Cristo, automaticamente vai levá-lo a estar conformado com o mundo. Para ele o mundo está muito bom, está tudo certo. Por quê? Porque quando nós temos Cristo centralizado em nossa vida, a gente nunca olha para o mundo e acha que está bom. A gente sempre vê o mundo numa situação precária, numa situação deplorável, numa situação perdida, numa situação de depravação extrema. É sempre assim o olhar, porque é assim que Deus olha para o mundo e vê. Ou seja, nós passamos a olhar para o mundo como Deus vê o mundo. E aí, nesse sentido, nós olhamos para o mundo como quem precisa de salvação. Mas quando se está conformado com o mundo, geralmente se olha para o mundo como se tudo estivesse bom, como se a vida pudesse seguir daquele jeito sem nenhum problema. E aí nós entramos no versículo 2 da leitura bíblica em classe, que eu acho que é o que mais tem a ver com esse tópico 2, de não estarmos conformados com o mundo, porque o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: e não vos conformeis com este mundo. Quando ele diz não vos conformeis, ele diz, não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é que nos transforma o entendimento? O que é que renova a nossa mente? Que ele usou a palavra entendimento aqui. Palavra de Deus. É o que está escrito nesse livro que faz com que a nossa mente esteja sempre renovada com as coisas de Deus. Por isso a necessidade importante de escola dominical, que é onde se ensina a palavra de Deus. Amém? Nos cultos de doutrina, porque a palavra de Deus precisa ser pregada, precisa ser ensinada, porque é ela que vai renovando as nossas mentes.
É como você colocar, por exemplo, eu vou usar essa ilustração que eu acho ela é muito boa. Você pegar um copo cheio de café e coloca embaixo de uma torneira e abre a torneira. Essa água vai caindo no copo e ele vai aos poucos expulsando o café. Daqui a pouco você olha para o copo e não vê mais café, vê apenas água, porque é ela que está caindo constantemente. Então, quando a palavra de Deus entra em nossa mente, ela vai expulsando aquilo que não agrada a Deus. E se ela continuar entrando, ela vai expulsando. Se ela continuar entrando, ela vai expulsando. Ou seja, não há espaço para outra coisa que nos faça conformar com o mundo. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Uma mente renovada por Deus, pela palavra de Deus, nos leva a andar na contramão do mundo. Aí eu entendo que há um desafio muito sério. Porque nem todos estão dispostos a andar nessa contramão do mundo, porque há um preço de fato. Eu tenho que reconhecer que há um preço alto em andar na contramão do mundo, mas é justamente porque nós andamos na contramão do mundo é que nós seguimos a Jesus e não seguimos o mundo. Então, enquanto o mundo caminha para baixo, a igreja caminha para cima. Então é óbvio que nós estamos andando na contramão do mundo, e isso não deve ser estranho para nenhum cristão. Afinal de contas, nós estamos seguindo a Jesus e não o mundo. E Jesus e o mundo estão em lados opostos. Por isso que nós não podemos nos conformar com o mundo, para podermos nos conformar com Jesus. Amém? Então, o nosso comentarista, ele também segue aqui dizendo que quando eu não estou conformado com o mundo, mas conformado com Cristo, ou seja, seguindo Cristo, refletindo Cristo, automaticamente, pela palavra de Deus, que é o que nos renova a mente, a gente começa a entender que nós temos uma doutrina correta, aquilo que é chamado de ortodoxia. Orto significa correto, doxia significa opinião, doutrina. Então, ortodoxia significa uma doutrina correta. Extraída de onde essa doutrina correta? Extraída da palavra de Deus. Não é extraída das minhas reflexões, das suas reflexões, das reflexões humanas. Não é nada disso. A ortodoxia, ou a doutrina correta que Cristo quer que saibamos e vivamos por ela, está na palavra de Deus. Por isso é que a palavra de Deus deve ser lida e ensinada, porque além de me ensinar o que é correto, ela renova a minha mente. E dentro dessa questão de renovar a mente, nós temos também um outro desafio, que é a da ortopraxia, ou ortopraxia, como alguns preferem, que é a conduta correta. Porque eu não posso ter só uma doutrina correta sem ter uma conduta correta. Não, a doutrina deve ser refletida na prática, ou seja, aquilo que eu conheço da palavra de Deus deve ser visto na minha vida através da minha prática de vida, ou seja, a minha ortopraxia. Então, além de ter uma doutrina correta, uma doutrina extraída da palavra de Deus, que é a palavra que renova a mente, eu preciso ter uma conduta correta. Eu tenho uma ortodoxia e também tenho que ter uma ortopraxia, ou ortopraxia, como você preferir. Tá certo? Outra coisa que o nosso comentarista segue aqui é falando justamente disso, aqui o subtópico 2, da dimensão prática, falando de que o cristianismo não é só um conjunto de doutrina. O cristianismo é muito mais uma prática de vida, ou seja, uma prática que agrada a Deus. Uma prática que está em conformidade com a palavra. Por isso que eu preciso ter uma boa ortodoxia, ou seja, por isso que eu preciso conhecer as doutrinas corretamente, para ter uma prática condizente com essa doutrina. Mas volto a dizer, o cristianismo não é só um conjunto de doutrinas, como eu disse. O cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo é uma prática de vida que agrada a Deus. No subtópico 3, ele vai aqui falar de inconformados com o mundo. E ele vai fazer uma descrição que eu queria ler. O texto é longo, mas eu queria ler porque eu achei que ele acertou muito bem quando ele colocou esse ponto. Ele disse: conhecendo e praticando a doutrina de Cristo, é inevitável o confronto com o mundo. Eu já falei disso. Pois se trata de um sistema absolutamente antagônico ao reino de Deus. Também falei nisso, de andar na contramão do mundo. É o reino de Cristo e o reino das trevas. O reino de Cristo e o reino do mundo. O sistema de ideias deste mundo é contra tudo o que Jesus disse e fez. Olha, é esse sistema que a gente chama de mundanismo. Então, mundanismo não é só costumes. Sua avalanche de pecados e corrupção tenta esmagar a igreja. Por isso, não se
se conformar com o mundo, não se deixar formatar por ele, é nosso desafio e meta. Todo cristão que se deixa conformar com o mundo passa a ser dominado por ele. Da mesma forma que todo cristão que se conforma com a palavra de Deus passa a estar debaixo da direção do Espírito, do Espírito Santo de Deus. Então, se a pessoa se o cristão se conforma com o mundo, é óbvio que ele vai estar debaixo do Espírito do mundo. Então, ele continua dizendo assim: por isso, o contínuo avivamento espiritual leva-nos a ter um sentimento de conformidade com o mundo e não permitir nos acostumarmos com seus valores. Aí está um ponto. Você tenha percebido que nesses últimos dias, os valores cristãos têm sido extremamente atacados com toda a força. E só mesmo aqueles que não estão conformados com o mundo, que não se permitem conformar com o mundo, é que podem lutar contra isso para sustentar os valores da palavra de Deus, porque tem uma doutrina correta, porque tem uma ortodoxia. Tópico 3 da lição, queridos. O nosso último tópico diz assim: o contínuo avivamento, que é essa contínua renovação, né? É um tempo de renovação, mas também de discernimento espiritual. O que ele quer destacar aqui? Nós precisamos perceber uma coisa aqui: avivamento não somos nós que provocamos. Às vezes, no nosso meio pentecostal, nós temos aquela ideia de que o barulho traz o poder. Não, o barulho não traz o poder. É o poder que traz consigo o barulho. Tudo bem? Por quê? Porque se a gente pensar que o barulho é que traz o poder, nós podemos cair naquilo que é chamado de síndrome da lata vazia. Você já viu como uma lata vazia faz muito barulho? Pois é, então nós temos que tomar cuidado com isso. Mas é óbvio que quando se enche de poder, o barulho vem junto. Mas eu preciso entender que é primeiro o poder, depois o barulho, e não trocar aí as ordens, né? Outra coisa, eu não provoco avivamento, eu clamo por avivamento. Quem provoca avivamento é Deus através do seu Espírito que está sobre a igreja, ou que está no meio da igreja, com a igreja, né? Então, avivamento é sempre uma ação divina, e nunca uma ação humana. Não existe técnica de avivamento, não existe isso. Às vezes a gente vê isso por aí, mas isso não tem respaldo na palavra de Deus. E é justamente isso que o nosso comentarista vai nos chamar a atenção aqui no tópico 3, de que muitas vezes a gente vê coisas que não estão respaldadas na palavra de Deus, mas que são aceitos muitas vezes na busca ou na tentativa de provocar um avivamento, como se fôssemos nós que provocássemos isso. O nosso papel é clamar e buscar a Deus. Esse é o nosso papel. O papel de Deus é nos avivar. Essa parte é com Ele. Então, só quem pode trazer avivamento é Deus. E aí o nosso comentarista diz assim, aqui em um dos seus parágrafos: não se trata de um evento agendado, planejado, nem manipulado emocionalmente por pessoas, mas a disposição sincera de esperar em Deus, orando com fervor e persistência. Veja o que ele diz aqui, que nós não provocamos avivamento. Não adianta marcar dia, hora, né? Não existe. Na verdade, quando você olha para o livro de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, o que é que você percebe? Que os discípulos estavam orando todos no mesmo lugar. Aí o texto começa dizendo assim: e de repente, essa expressão de repente é para dizer que eles não marcaram a hora, que eles não marcaram, eles estavam simplesmente orando e buscando a Deus e pedindo a Deus o cumprimento da promessa, que é o nosso papel de igreja. E naquele momento Deus decidiu assim fazer. E se Deus decidisse fazer 10 dias depois? É Deus, é Ele que decide o momento que vai fazer. Não são técnicas, não são manipulações, não são emocionalismo que trazem avivamento. Não. Eu sei que nós somos seres emocionais, não somos só seres racionais, somos seres emocionais, sim. Mas o que nós não podemos é cair no emocionalismo e achar que o emocionalismo é poder de Deus, quando na verdade o poder de Deus é trazido pela ação de Deus. Por isso que é muito significativo em Atos a expressão de repente, porque é Deus que faz sem marcar horário conosco. Outro ponto que ele traz aqui é a questão do discernimento. O que tem a ver esse discernimento? É da gente perceber
perceber o que está acontecendo, se aquilo é um avivamento ou não, se aquilo que está acontecendo tem respaldo na palavra de Deus, se provém de Deus ou não. Por isso que Paulo fala de um dom chamado discernimento de espíritos. E às vezes a gente acha que esse dom é para reconhecer espírito demoníaco. Na verdade não é isso. Esse dom tem a ver de você discernir de onde está vindo aquilo. Ou seja, você discerne a fonte, você percebe se aquilo está vindo de Deus ou se não está vindo de Deus. É essa que é a ideia do dom de discernimento do Espírito. Não é só para discernir se o Espírito é maligno ou não. É para discernir todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta, entendendo se aquilo provém de Deus ou não. E aí, o nosso comentarista segue dizendo assim: é preciso cuidado e discernimento, pois muitos movimentos tidos como espirituais são desprovidos de sólidas bases bíblicas. Eu já disse para vocês que avivamento sem palavra de Deus gera fanatismo. O avivamento, ele é dirigido por aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Deus não vai fazer uma coisa contrária à própria palavra que ele inspirou. Eu já falei isso na lição passada. Então, é necessário que nós tenhamos esse discernimento para entender, porque às vezes a gente vê muito barulho, muito movimento e acha que aquilo é um avivamento. Mas se a gente for... E aí, nessa hora, precisa nós discernirmos, buscarmos em Deus esse discernimento, para entendermos se aquilo é algo genuíno de Deus ou se aquilo é só um emocionalismo ou um momento só. Né? Aí o nosso comentarista, ele segue dizendo assim, ó: estejamos, pois, alertas. O autor, que é o autor do livro aqui citado, o pastor Glaudionor Corrêa de Andrade, que é até consultor doutrinário hoje das Assembleias de Deus no Brasil, né? É ele que revisa as revistas de escola dominical, né? E autoriza a edição. Ele é junto com o pastor Elienay Cabral, eles são os consultores de doutrina, é eles que dizem o que é doutrina na Assembleia de Deus, né? Eles foram empossados com essa função. Diz assim, né? O autor continua a sua reflexão, o autor que ele fala é o pastor Glaudionor Corrêa de Andrade. Continua com sua reflexão perguntando o que quer dizer com dente de ouro, cair no espírito, unção do riso, e os movimentos que tendem a colocar preço nas bênçãos do Senhor, como a famigerada teologia da prosperidade, confissão positiva, triunfalismo, maldição hereditária, regressão psicológica. Olha só, todos esses modismos, que o nome disso aqui é modismo, todos esses modismos acabam muitas vezes adentrando em um movimento, em um avivamento, e as pessoas não percebem isso. Para que o avivamento seja genuíno, essas coisas têm que ser afastadas. E a gente só consegue discernir isso tanto pela ação do Espírito de Deus, com o dom do Espírito Santo, como também pela exposição ou exame das Escrituras. E olha o perigo que ele coloca aqui, né? Cair no Espírito, dentes de ouro, a pessoa ia para... Isso é uma coisa que se falou muito, que sucedia no Canadá, que as pessoas iam para esses encontros de avivamento e voltavam de lá com dentes de ouro, né? E é uma questão que a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Unção de riso, a pessoa fica só rindo na igreja, rindo, não consegue parar de controlar e cai no chão rindo. Os movimentos, quer dizer, aí nós temos também bem perto de nós a questão da teologia da prosperidade, que é muito difundida por uma das igrejas brasileiras neopentecostais, né? Que é a chamada venda da bênção, né? Você dá tanto e recebe a bênção. A confissão positiva, que é aquela ideia do eu determino, né? Como se nós pudéssemos determinar alguma coisa. Quem pode determinar é Deus, Ele é Senhor e Ele tem todo o poder. Jesus disse que todo o poder foi dado a Ele e não a nós. Entretanto, Ele compartilha esse poder conosco mediante o seu Espírito para cumprimento da missão da igreja. E aí nós temos aqui a ideia do triunfalismo, que é aquela ideia que o crente nunca passa por situação difícil, está sempre lá em cima, não acontece revés. E isso não é verdade, isso não é verdade. Maldição hereditária é aquela ideia de que o crente precisa carrega consigo uma maldição da família. Isso não tem fundamento bíblico. Porque quando nós aceitamos a Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quando Ele nos purifica, não é só de todo o pecado, é de todas essas coisas que, ainda que a minha família possa ter se envolvido com isso, mas no momento em que eu aceitei a Jesus, tudo que diz respeito à minha família de mal é quebrado. Por que é quebrado? Porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida.
e o sangue de Jesus é suficiente para isso. Tudo bem? Depois tem regressão psicológica, muitas vezes, alguns encontros que são espirituais, que são até em certo sentido, são até bons retiros, mas que às vezes não se apercebe, muitas vezes, desse muito apelo psicológico, dessa regressão psicológica, de você voltar no passado e perdoar seu pai que morreu, sua mãe, por algum desentendimento que você... Não, isso era para ter acontecido enquanto estava em vida. Se não aconteceu depois, não tem por que ficar fazendo regressão psicológica, né? Então esse apelo psicológico, ele é perigoso, porque ele faz a pessoa chorar na hora, mas depois ele não causa mais nenhum fruto, porque ele não tem sustentação. O que tem sustentação na nossa vida é quando a palavra de Deus penetra o nosso coração. Ela nos sustenta, porque ela é o alimento de nossa alma. Tudo bem? Então, a nossa finalização, que é a nossa conclusão, ela diz assim, e é um texto importante, que o nosso comentarista colocou assim: o crescimento numérico dos evangélicos no Brasil, nas últimas décadas, é inegável, tá? Isso não se discute. Por isso é que muitos políticos têm corrido para a igreja em busca de apoio, porque a igreja se tornou uma força política pelo grande número de membros que tem, né? E aí alguns pastores não souberam fazer esse discernimento e muitas vezes acabaram entrando nisso e levando a igreja com eles, né? Então esse talvez seja a crítica que eu tenho a fazer, e que nós devemos tomar muito cuidado com isso. E aí o nosso comentário segue dizendo: não podemos negar que de alguma forma Deus está agindo. Sim, mesmo com todas essas questões, Deus ainda age. Por quê? Porque a igreja é de Cristo. Deus age sim, mas Deus age na vida daqueles que centralizam Cristo. Porém, também não podemos fechar os olhos para os muitos problemas que afrontam o Deus da igreja. Quer dizer, a igreja cresceu em números, e se avolumaram os problemas, e nós não sabemos lidar, e os problemas estão aí, ofendendo a Deus, trazendo escândalo ao povo de Deus. Vira e mexe a gente vê escândalos aí, né? Isso acaba manchando a igreja, prejudicando a mensagem do Evangelho. E aí ele continua: é hora de clamarmos a Deus por um autêntico avivamento em nossas vidas, um avivamento que nos faça ser mais parecidos com Jesus, que é o papel do Espírito em nós, né? Rejeitando as ideias do mundo, que é não se conformar com o mundo, mas experimentando o doce mover do Espírito Santo. Então esses são os pontos que o nosso comentarista quer deixar bem fixado para nós, para que nós possamos compartilhar com os nossos alunos, e também, se você é aluno, já bem alinhado na sua aula de escola dominical. Amém, meus queridos? Então aqui nós encerramos o nosso comentário e pedimos a você que se você gostou do comentário, para você se inscrever no canal, para você dar o seu like, isso nos ajuda aí a divulgar esse trabalho e também fazer com que esse vídeo chegue a outros e possa abençoá-los também. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.